estar nesse webinar. Estamos iniciando o webinar Psicologia da Disciplina. Bem-vindos todos. Qual é a tua principal motivação? Para que está aqui? Excelente, Cláudio, desde Caracas, Venezuela. A disciplina é fundamental para todos nós. E por que a disciplina é fundamental? Como funciona a disciplina? Em que momento sabemos que temos disciplina, não temos disciplina? Como consolidar uma disciplina? Vamos falar todo hoje sobre isso. E vamos começar com um conceito que é muito importante para que todos compreendamos de onde vem, digamos assim, nossa capacidade de co-criação. Todos nós generamos uma realidade ao redor de nós. Todos nós atraemos uma realidade. Mas essa realidade, muitas vezes, nós nos gusta uma parte, não nos gusta outra parte, queremos cambiar alguma coisa, outra parte nos gusta. De pronto não agradecemos o suficiente, de pronto estamos focalizados no negativo. Pero de alguma forma, a realidade que atraemos, nós vamos dizer dentro desse diagrama que estamos mostrando na pantalla, é a letra G. Ou seja, a letra G é um produto do conjunto de crenças, de patrões que nós traemos dentro de nós, que eu vou chamar a X. O que passa normalmente é que nós queremos uma realidade diferente em vários aspectos, pero não estamos compreendendo que nós temos esse poder de cocriação e devemos focalizar ou mirar hacia o lugar correto para encontrar, digamos assim, como manejar essa equação. Ou seja, é ilógico pensar que vamos lograr uma seta, que seria uns novos resultados, tanto no ponto de vista profissional, no ponto de vista emocional, em todos os pontos de vista. Seria ilógico pensar que, sendo o mesmo, pensando da mesma forma, vamos lograr um resultado diferente. Por lo tanto, o primeiro conceito importante é entender que é importante mirar hacia dentro, ou seja, conectar hacia dentro e começar a mirar na direção correta. E, mirando na direção correta, vamos compreender que os pensamentos e sentimentos que nós temos generam uma manifestação da realidade. E esses pensamentos e sentimentos que temos muitas vezes estão basados em um conjunto de crenças, de paradigmas, de patrões, de mandatos que hemos definido em algum momento. Por lo tanto, para nós generar uma realidade diferente, é muito importante compreender que devemos entrar hacia dentro a mirar esses mandatos, essas crenças, esses patrões. ¿Por que eu estou falando isso? Se nós queremos generar uma disciplina, se nós queremos generar resultados dentro de nossa vida, em todas as áreas da vida, é muito importante compreender que primeiro devemos ativar o auto-observador. Primeiro devemos ativar essa capacidade de acechar. O que significa acechar? Acechar é mirar hacia dentro e começar a caçar ou começar a identificar esses inimigos, esses elementos internos que nos levam a uma manifestação, a um pensamento que não é exatamente o que queremos, digamos assim, e essa manifestação da realidade de lo que queremos. Há uma série de estudos que falam isso, que comprovam esse gráfico de cocriação. Por isso é muito importante nós começarmos a mirar hacia dentro. É importante entender o que é disciplina, ou seja, qual é o conceito de disciplina. Antes de falarmos um pouquinho mais de disciplina, vocês consideram que têm disciplina, poderiam melhorar na disciplina, têm uma disciplina parcial? E gostaria de escutar de vocês. Escrevam aí rapidamente. Vocês consideram que têm dominado a disciplina ou se pode melhorar tu disciplina personal? Excelente, Mildred. Bem-vinda, Mildred de Venezuela. Muito bem, alguns estão escrevendo a pergunta, mientras escrevem a resposta. A disciplina
é a capacidade de manter um esforço sustentável, ou seja, um ritmo. Um ritmo é algo muito importante e poucas vezes compreendido. O ritmo é a capacidade de manter um esforço sustentável. E esse esforço sustentável deve estar direcionado hasta um objetivo ou hasta uma competência. Ou seja, às vezes nós queremos desenvolver uma competência, por exemplo, podemos ter um coach que nos ajuda a desenvolver uma competência, ou um personal trainer que nos ajuda a lograr um objetivo de ordem física, melhoramento da saúde, etc. Certo? E cada vez nos dias de hoje é mais comum essas pessoas que nos ajudam a lograr os objetivos, que são os coaches, que são os treinadores. Então, aqui estão as pessoas contestando. A Paola diz que reconozco que devo melhorar. Joana diz, eu tampouco tenho disciplina tão plena e firme. Heidi, eu não sinto tão disciplinada, desisto facilmente. Leonor, creio que é sempre suscetível de melhora. Minha disciplina pessoal se pode melhorar. E, bueno, e na vida realmente todo podemos melhorar, certo? Se nós creemos que já chegamos, uau, realmente nos estás dando a oportunidade para crescer em algum aspecto da vida. Então, esse primeiro conceito é muito importante entender, porque essa capacidade de generar ritmo é o que nós vamos falar um pouco durante a conferência, como generar essa capacidade de generar ritmo. E para isso é importante entender alguns aspectos que nos impedem generar esse ritmo, alguns aspectos externos e alguns aspectos internos. Então, se nós compreendemos os aspectos internos e os aspectos externos e compreendemos a raiz ou como funciona o cérebro em determinados aspectos, para lograr isso, vamos conseguir conectar com nosso objetivo, que é alcançar essa disciplina. Então, para isso, vamos falar de alguns conceitos. O primeiro deles é que a natureza tem um ritmo, ou seja, todo tem um ritmo. Se tu observa o sol, as estações, a luna, todo tem um ritmo. Nós temos um ritmo que é nascer, viver, morrer, ou seja, todo há um ciclo e é muito importante compreender esse ciclo e os ritmos associados à natureza. E, por lo tanto, todos nós somos disciplinados por natureza. Ou seja, nós, quando nascemos e somos bebês, e estamos começando a caminhar, por exemplo, somos extremadamente disciplinados e persistentes no caminhar, que atualmente em liderazgo se chama resiliência, a capacidade de cair-se e parar. Por lo tanto, estamos constantemente focalizados no caminhar quando somos niños. Pero então, o que passa é que quando crescemos, perdemos, digamos assim, o sendero, ou perdemos essa capacidade de estar focalizado, ou perdemos a capacidade de estar concentrado. Então, aí é que entra uma série de influências externas e externas que nos levam, digamos assim, a desviar-nos. Además da parte de gravação que hemos desenvolvido desde os 0 anos hasta principalmente os 7 anos de idade, onde definimos um 80% de nossas gravações ou conceitos. Cada vez está mais comprovado que as neuronas vão criando caminhos de conhecimento, que são os caminhos neuronais, e esses caminhos representam uma realidade ou representam um conceito. E nós vamos gravando cada vez no cérebro, digamos assim, esse conceito. E quando nós actuamos, digamos assim, estamos condicionados ou pré-condicionados a esses conceitos. Então, ocorre algo e nós temos uma gravação na mente e actuamos de acordo com essa gravação na mente. E essas gravações são das mais variadas, como, por exemplo, quando somos niños, podemos ter uma imagem de nosso papá trabalhando duro, ou de pronto nosso papá chega e diz assim, a vida é uma luta, hijo, há que trabalhar duro, e nós nos quedamos com esse chip que há que trabalhar duro, a vida é uma luta. E começamos a enfrentar todos os desafios, atraindo com esse chip uma série de realidades,
Por isso que é muito importante compreender esses caminhos e o quanto é difícil, muitas vezes, decodificar esses caminhos, porque são anos e anos e anos fazendo o mesmo caminho. Então, vai generando um comportamento, vai generando uma série de elementos que tu vas te acostumbrando, entrando numa zona de conforto, te acostumbrando a esses caminhos neuronais. Por isso é muito importante observar-nos, compreender-nos. Ou seja, a vezes ocorre situações na vida que se repetem. Por lo tanto, é interessante como aumentar essa capacidade de autoobservação e compreensão interna e começar a observar que há situações que a vida está nos ensinando aprendizagens. Por isso, que é importante entender e auto-observar-se. E dentro desse aspecto, é muito importante compreender que há uma série de distrações. Ou seja, atualmente nós estamos muito distraídos com uma série de elementos, uma série de coisas. Outro elemento que ocorre é os malos hábitos. Todos nós somos seres de hábitos, criamos hábitos. E esses hábitos, muitas vezes, se tornam repetitivos ou disciplina, se transformam numa disciplina negativa, digamos assim. Então, nós adquirimos mal hábito, adquirimos distrações, por exemplo, estamos condicionados a mirar o smartphone todos os dias, determinada hora, ou todo o dia, ou estamos acostumbrados a mirar uma série e nos quedamos viciados em uma determinada série, ou a fumar, a tomar tinto. E isso vai generando, digamos assim, o que eu estava falando dos caminhos neuronais, e é muito importante compreender que nós podemos decodificar isso, reeducar, desaprender para aprender, nós podemos fazer isso. E isso é muito importante. Outro elemento que ocorre é a falta de propósito. Muitas vezes nós não temos claro nossos objetivos, nossas prioridades, nosso mapa de los sueños. E isso nos leva a estar como um pouco à deriva, digamos assim. E estamos aí como numa zona de sobrevivência, digamos, e não logramos focalizar hacia o objetivo prioritário, o que nós queremos realmente, como transcender, digamos assim, essa situação atual, essa zona, digamos assim, de sobrevivência ou conforto para lograr realmente algo diferente. Então, nos quedamos condicionados, digamos assim, ao mundo material ou aos elementos materiais e perdemos, digamos, a integralidade que está associada ao mundo emocional, ao mundo mental, ao mundo espiritual. Ou seja, essa integralidade que é tão importante que nós aqui chamamos os 4 elementos: a terra, a água, ar e fogo. E isso todo genera uma perda energética. Ou seja, nós temos um barrão energético, com mala alimentação, malas práticas físicas, nos cuesta fazer exercício, acumulamos estresse. Então, com o estresse, com a mala alimentação, dormindo mal, nós barramos o nível energético e um fim de semana que queremos recuperar nossa energia, recuperamos de uma maneira inadequada, muitas vezes acostados, vendo televisão todo o dia, ou não temos ideias, não somos criativos. Então, isso vai nos generando uma barra energética e entra num ciclo que não logramos sair, num bucle, porque estamos com a barra energia, então não logramos generar a disciplina, e não generar a disciplina, não logramos fazer os cambios, e aí nos quedamos dando voltas. Estão me escutando bem hasta agora? Estamos bem? Me gostaria só que dessem um visto bueno. Leonor, não é problema que eu estou gravando e al final vamos pôr em YouTube e vamos compartilhar o link para que vocês possam compartilhar também para as pessoas que não puderam entrar. Excelente, se escuta bem, está falando Juan Camilo, se escuta bem. Tem sentido isso que eu estou falando? ¿Te hace sentido? ¿Te hace sentido isso que eu estou falando? Ajá, perfeito. Aqui está falando Javier, Mildred, excelente. Muito bem. O primeiro passo para generar uma transformação, o primeiro passo para generar um cambio é dar-se conta, é aceitar.
ou seja, compreender a realidade, aceptar. Todos nós temos pontos a melhorar, pontos a aprender. E se nós ponemos uma máscara de que todo está perfeito, que não passa nada, que não temos problema, provavelmente vai ser muito mais difícil nós generarmos um cambio. Provavelmente a vida vai ter que nos dar, digamos assim, algumas lições para que podamos compreender e para que podamos assimilar e mirar na direção correta. Por lo tanto, é muito mais fácil desde já uno mirar na direção correta. Ou seja, começar um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de autoobservação, para que tu puedas realmente dar-se conta, perceber, e é isso que estamos fazendo, é isso que proponemos dentro da metodologia de liderazgo, da metodologia de coaching, para que tu estés constantemente mirando hacia dentro e percebendo coisas, aumentando esse dar-se conta, para que tu puedas identificar isso que te incomoda, confrontar isso que te incomoda, para generar uma nova realidade. Outro elemento importante aí é compreender as fugas energéticas ou as manhas e os obstáculos que nos levam a perder, digamos assim, essa energia. Uma delas é a desorganização. Ou seja, a desorganização nos leva a perder energia e isso nos faz perder o foco, nos desgasta, nos estressa. Por lo tanto, é muito importante começar por la organização de espaços, la organização do tempo. Se tu tens dificuldade com isso, começa um coach que te ajude com isso, ou busque, digamos assim, vídeos como Marie Kondo em Netflix, estude Marie Kondo, que tem um método muito bonito. Ou seja, trabalhe elementos que te ajudam na organização, como, por exemplo, Feng Shui, que é uma metodologia que te ajuda a harmonizar os ambientes. Então, essas fugas energéticas, que podem ser tanto físicas, com a alimentação, ou com dormir mal, como também na parte emocional, ou seja, na parte emocional que às vezes há elementos que não estamos solucionando, enfrentando. Então, buscar um terapeuta correto, buscar uma pessoa que nos ajude a encontrar essas fugas de energia, tanto no ponto de vista emocional, no ponto de vista mental, com os pensamentos negativos, com a confusão mental. Por isso é muito importante começar a dar-se conta, observar hacia dentro e identificar esses elementos internos que devemos cambiar. Ou seja, essas resistências internas. Temos resistências internas ao câmbio, autossaboteadores. Em uma conferência posterior, de hecho está em YouTube, nós vamos falar mais sobre os autossaboteadores. Pero dentro de meu canal de YouTube, vocês podem ver sobre autossaboteadores, depois mirem essa conferência. E é um tema que sempre é importante falar, sempre é importante ampliar, que são as resistências internas, essas manhas que nós temos, que nos impedem avançar. Por isso é muito importante, para que nós podamos generar uma transformação, um cambio, começar com essa decisão profunda interna de querer cambiar, de querer entrar dentro de nós, de querer redesenhar-nos, de querer cambiar o mindset, que é essa gravação interna que todos temos. Ou seja, e querer profundamente entrar dentro de nós e quitar essa máscara de autoimportância de eu tenho a razão, e estar como um ninho, estar como uma hoja blanca, ou seja, essa capacidade de abrir-se, essa capacidade de chegar e dizer, eu necessito, eu mereço um cambio, e começar a buscar alternativas, buscar elementos, buscar metodologias, para que tu puedas vencer as adversidades internas, vencer as manhas internas, os obstáculos. Pero primeiro é muito importante isso, dar-se conta, conhecer. Como El Arte de la Guerra, el livro El Arte de la Guerra habla, se tu queres vencer 100% das batalhas, é muito importante tu conhecer tu tropa, conhecer o terreno onde estás peleando e conhecer tus inimigos. Então, conhecer tus fortalezas, conhecer tu corpo, tu mente e conhecer tus autossaboteadores. Por lo tanto, é muito importante tu conhecer esses três elementos para que tu puedas realmente vencer a batalha. E a batalha não é contra outra pessoa, não é
contra nadie, é contra ti mesmo, é contra tu ego, tus manhas, tus autossaboteadores. Por isso é muito importante tu identificar claramente tus sombras, ou seja, com quem tu estás lutando, porque muitas vezes estamos pensando que estamos lutando contra alguém ou estamos peleando contra o mundo. E, na verdade, nós devemos mirar na direção correta. Ou seja, mire na direção correta. Provavelmente essa é a palavra que tu vas, ou essa frase que tu vais escutar mais vezes de eu falar, que é mire na direção correta. Estás mirando na direção que não é. E, muito bueno, a estratégia para que tu puedas desenvolver essa disciplina, desenvolver e enfrentar essas sombras, enfrentar essas manhas, enfrentar esse mindset, redesenhar esse mindset, desenhar esses caminhos neuronais, é primeiro definir tu propósito, se encontrar esse desejo ardente de para que tu queres desenvolver a disciplina, porque tu não vais lograr consistência em nenhum ritmo se tu não tens claro tu objetivo. Ou seja, se tu objetivo é aprender inglês, que te hace falta para aprender inglês e para que tu queres aprender inglês. E escrever o para quê, porque o para quê te dá um desejo ardente, te dá um fogo. Ou seja, para que tu queres desenvolver uma melhor saúde. Então, tu tens um objetivo que é desenvolver uma melhor saúde, então tu vais fazer uma disciplina, um ritmo sustentável ou umas ações sustentáveis para lograr isso. Pero um dos mais grandes saboteadores que nós temos é que nos distraímos e perdemos o foco. Ou seja, nós temos um objetivo e de pronto, depois de um mês, 2 meses, nos olvidamos completamente desse objetivo. Por isso é muito importante escrevê-lo, sacar fotos, recortes de revistas e poner claramente tu objetivo no lugar visível. É tão simples, tão fácil e tão difícil de fazer, porque nós não estamos com essa costumbre cristalizada dentro de nós. Por isso, eu te invito a escrever qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito. No próximo sábado, muitos de vocês já sabem, nós vamos iniciar o reto de 21 dias. E dentro de um dos requisitos para que tu triunfes dentro do reto de 21 dias, que é 21 dias de esforço sustentável, para que tu possas lograr tu objetivo. O reto de 21 dias não tem custo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É ter um propósito claro, ter um objetivo claro para que tu queres entrar no reto. E aí tu vais ver que vai despertar o desejo ardente, porque vai haver momentos que vão ter desafios, que os distratores vão atacar, os saboteadores, e se tu não tens claro tu sonho, se tu não tens claro tu desejo mais profundo, se tu não tens claro tu propósito, tu não vais lograr manter uma llama sustentável. Os ancianos, os ancestrales, falavam de manter uma llama sustentável. Em Cóndor Blanco, quando nós hacemos um retiro especial de 4 dias arriba da montanha, se chama Visão del Halcón, que é um retiro que as pessoas estão allá na montanha. Nós assignamos uma pessoa para manter uma fogata em um tipi sagrado, prendida durante 4 dias, sem apagar. O fogo sustentável é simbólico, mas é muito importante que nós compreendamos qual é o fogo sustentável nuestro, ou seja, qual é essa llama dessa vela que nós temos dentro de nós, associada com esse propósito, com esse objetivo. Outro elemento importante da estratégia é conhecer tus sombras, ou seja, começar a observar essas crenças limitantes, esses patrões, esses autossaboteadores. E se tu não sabes exatamente, se tu não identificas claramente dentro de ti, pergunta para 4 pessoas, 4 debilidades ou 4 pontos a melhorar. Te dou esse exercício. Pergunta amanhã a 4 pessoas diferentes e 4 círculos diferentes, 4 debilidades ou 4 pontos a melhorar que essas pessoas veem em ti. Isso vai te ajudar a encontrar tus sombras ou elementos que tu podes melhorar. Ou se tu tens um coach melhor, trabalha com tu coach. Mas de alguma maneira é muito importante tu identificar quais são tus sombras, onde estão tus sombras. O terceiro elemento, recupera energia, haga uma estratégia de recuperação de energia. Eu falei algumas coisas que te hacen perder energia, mas é muito importante tu identificar o que te hace perder energia e como fazer um plano de recuperação dessa energia vital.
a través da alimentação, a través do exercício físico, as fugas energéticas, dormir melhor. Começa por lo básico, começa pouco a pouco, começa um tema por dia, não começa a querer solucionar o mundo em um solo dia. E, por último, a estratégia fundamental, definitiva, é a ação constante, persistência. El que persiste triunfa, el que desiste jamás triunfa. Por lo tanto, é muito importante a persistência que está associada a uma determinação, a um desejo ardente. Ou seja, fíjate que é uma cadena, não? A determinação, a persistência, a ação constante tem uma llama central, que é o desejo ardente, que é o propósito. Agora, existem benefactores que podem te ajudar a manter essa estratégia que nós vamos enfrentar ou vamos receber dentro do reto de 21 dias, que é o exercício prático de todo isso que eu estou falando hoje à noite. Os benefactores são, primeiro, um método. É muito importante nós termos um método, passo 1, passo 2, passo 3, para que logremos manter a constância e a persistência e o ritmo, e por fim lograr o ritmo. É importante compreender que o ritmo não é nem tu fazer uma disciplina militar e tampouco algo tão fluido, tão hippie, tão maleável, certo? Ou seja, é um equilíbrio entre a fluidez e a consistência. Ou seja, nós temos que ser como a água, persistente, fluir, pero também ser consistente como a pedra. Então, essa capacidade de consistência e de manejo é muito importante, e nós vamos lograr e vamos apoiar-te a lograr essa capacidade. Por isso é muito importante um método, um passo a passo que te ajude a alcançar, digamos assim, essa consistência ou esse ritmo. E uma vez que tu logras uma vez, logra 2 vezes, logra 3 vezes, tu já grava em tu mindset, tu grava em tus redes neuronais para que tu puedas gravar essa memória de êxito. Outro benefactor é ter um coach ou um treinador. É fundamental ter um supervisor, um mentor, um coach, ou seja, uma pessoa que te ajude, uma pessoa experiente, que sepa, digamos assim, como é a fórmula e te ajude a passar os obstáculos. Todos nós temos obstáculos, temos desafios, por lo tanto, é muito importante conhecer e ter um coach, ter uma pessoa que te apoie. Todos nós podemos generar exercício físico, pero obviamente se temos um personal coach que nos ajude todos os dias a generar uma rotina, é muito mais fácil. Por isso, é 10 vezes mais rápido se tu logras com um coach. E 10 vezes mais rápido se tu tens uma dupla e um quarteto ou um equipo que vai te acompanhando passo a passo. Por exemplo, Leonor, que está aqui nessa conferência, no primeiro reto de 21 dias que tuvo com nós, tuvo uma dupla, Sandra Firelli de Medellín, e ambas se levaram super bem e hasta hoje estão juntas e fizeram autoliderazgo. É um exemplo concreto da força da dupla. Uma ajuda a outra, uma faz um pacto de compromisso de ir hasta o final e triunfar junto com a outra. Quando uma está se caindo, a outra diz, venga, camine, vamos juntos, né? Então, a dupla é fundamental e te ajuda muitíssimo dentro desse acompanhamento. Então, antes de lançarmos aí o reto a vocês, me gostaria de saber se tem alguma pergunta em relação a algum dos elementos que nós falamos. Então, estamos abertos a las perguntas. Se querem à vontade, podem perguntar por chat. Alguma dúvida sobre algum dos conceitos que nós entregamos, sobre a disciplina, sobre como lograr esse ritmo? Podem perguntar. Esse espaço que estamos agora é aberto para perguntas. E se alguém quer também compartilhar sua principal aprendizagem, também é importante compartilhar, porque isso reafirma e nos ajuda a todos a aprender. Então, estamos abrindo o espaço agora a perguntas. Podem utilizar o chat para fazer a pergunta. Estamos 9:10.
Então, estamos abrindo o espaço para perguntas. Muito bem. Não se peleiem, um por vez. Aí já estão escrevendo aí a pergunta. Muito bem. As pessoas que não têm pergunta, escrevam qual foi o principal aprendizagem hasta agora que tu has compreendido e entendido. E é muito importante também as pessoas tu definir um objetivo quando tu vas ter disciplina cristalizada, consolidada, porque a qualidade ou a competência ou essa capacidade de desenvolver disciplina em qualquer área da vida é decisiva e fundamental. Então, aí o Javier está dizendo o ritmo ha sido algo clave. Isso, Javier. O ritmo é algo que tem que ver